a mesa de debate. Eu gostaria de chamar à mesa a Adriele Baldessin. Ela é psicóloga com especialização em saúde mental na saúde coletiva da Unicamp, trabalhadora do SUS de Campinas e um CAPS-I, é um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil. Possui experiência no trabalho em equipe multiprofissional na saúde mental, na clínica infanto-juvenil e com famílias em risco e vulnerabilidade social. É mestranda no programa de políticas públicas e gestão na saúde coletiva da Unicamp. Obrigada por estar aqui com a gente. Gostaria de chamar também Leonor Campos Mauad, que é pedagoga e mestre em educação pelo FRJ, doutora em educação e professora aposentada da Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente atua no núcleo da Aliança pela Infância em Olambra, São Paulo. Também chama a mesa Rosa Ângela Schoenmaker. Schoenmaker. Gente, é muito difícil. Eu perguntei pra ela como é que se pronunciava, mas eu esqueci. Ela é formada em pedagogia, né? Pedagoga Waldorf, aconselhadora biográfica e terapeuta artística. E também faz parte da Aliança pela Infância de Olambra, uma das fundadoras, inclusive. Obrigada. Também chamo Marise Teixeira Cabral, que atuou por 34 anos como educadora, coordenadora e gestora de programas socioeducativos e físico-esportivos no SESC. E para completar a nossa mesona, Fabiana Ribeiro de Moraes, que possui graduação em Pedagogia pela Universidade Católica de Santos, possui graduação em Pedagogia com ênfase em orientação educacional, tem experiência na área de educação, com ênfase em política educacional, especialista em educação empresarial pela Fundação Lusíada, atuou como professora de educação infantil e ensino fundamental nas séries iniciais da Rede Pública de Santos e particular. É orientadora educacional da Rede Pública de Santos e atualmente exerce a função de chefe de seção de educação infantil no Departamento Pedagógico da SEDUC de Santos. Presidente empossada em 2015 da OMEP, Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, Regional da Baixada Santista. Membro do Conselho Municipal de Educação do município de Santos. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês por terem aceito o nosso convite. Vocês perceberam pelos pequenos currículos que nós temos pessoas de peso aqui para a discussão hoje. Então, a gente não deixou uma ordem pré-estabelecida. A princípio, a gente pensou talvez da Adri começar. E aí eu vou torrando a paciência de vocês com o tempo, tá certo? Adri, então, fica à vontade. Boa tarde. Eu queria muito fazer uma fala de agradecimento ao SEDECA por me convidar a estar aqui hoje. São amigos muito queridos que estão na labuta diária nessa instituição, nessa cidade. Agradeço também ao Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil e Espaço Criativo, que é onde eu trabalho e que me liberou para estar aqui hoje à tarde. É o lugar que me inquieta, é o lugar que me faz pensar a infância e brincar dentro dessa clínica infanto-juvenil, enfim. Gostaria de me apresentar, acho que de uma maneira menos formal, assim. Eu sou limeirense, eu nasci em Limeira, cresci aqui até uma certa parte da minha vida e cresci lá no Jardim do Lago. Minha família ainda mora aqui, perto ali do Ernesto Kiel, do Odécio Degan, ou como as pessoas dizem, do Ernestos Unidos e do Afeganistão. Minha mãe mora na faixa de Gaza, que chama Lagoa Nova. E, enfim, acho que é importante para mim vir aqui hoje sobretudo como limeirense, menos como psicóloga, porque sei bem o que é esse município e o quanto, de alguma maneira, Limeira esteve atrasada em algumas das discussões, enfim. Eu me formei aqui perto também e me inquietava muito quando eu era aluna da graduação da Uniararas o fato de que não havia estágios em Limeira. Então a gente pouco podia acessar a cidade onde eu nasci, digamos assim.
era muito difícil também entrar nos serviços, como pessoa que estava em estágio de observação, enfim, acho que isso dizia sobre alguma coisa daquele momento da cidade, e era uma cidade pouco penetrada, digamos assim. Então, passada essa apresentação, me formei na Uniararas, depois fui fazer uma especialização na Unicamp, especificamente no programa de residência multiprofissional em saúde mental, e depois fui trabalhar no CAPESI, fui trabalhar no NASF em São Paulo, trabalho na Lalux pela X, que funciona de um outro jeito, promove outros cuidados e outro acesso à loucura, ao território, ao empoderamento, enfim. Fiquei pensando que falar hoje, assim, eu não sou alguém que geralmente tem vergonha ou tem dificuldade para falar, mas hoje confesso que eu estou um pouco amedrontada, porque tem muita gente aqui. E porque falar também do meu mestrado, que é algo mais novo na minha vida, é algo que começou há 6 meses, enfim, estamos bem no começo dessa conversa, mas vamos lá. Eu pensei em falar hoje aqui sobre o brincar como um direito humano para humanos que não são tidos como muito direitos. Eu trabalho com crianças loucas e com adolescentes que usam muita droga, enfim, e geralmente as pessoas, né, de um certo ponto de vista, acreditam muito que para criança louca a gente tem que dar remédio, para criança que tem TDAH a gente tem que dar Ritalina, e para adolescente que usa drogas a gente precisa dar internação. E quando o adolescente usa drogas e é psicótico, a gente reza, às vezes. Alguns rezam inclusive dentro de comunidades terapêuticas, e Limeira é um berçário de comunidades terapêuticas, inclusive. Então eu pensei em falar um pouco disso, mas como psicóloga, há um viés também terapêutico que toca no que é a experiência do brincar e o quanto ele serve como, enfim, estratégia para elaboração, para ressignificação. Acho que essa também é uma face da minha fala de hoje, né? Preciso falar também que eu só consigo pensar na brincadeira com uma certa leveza e menos como um instrumento para diagnóstico, enquanto psicóloga, porque eu trabalho num equipamento que defende isso a qualquer custo, né? O CAPESI Espaço Criativo é um serviço que trabalha, sobretudo, dentro do que a gente chama, né, em saúde mental. A gente trabalha muito em cima de um campo sólido, que é o campo da ambiência. Não sei se aqui a gente tem alguém que trabalha em CAPES, enfim, é um pouco ruim falar com gente que você não sabe quem é, mas a ambiência é uma estratégia de organização do nosso plantão e é, sobretudo, o lugar da brincadeira e do inusitado, das intercorrências, de poder manejar aquilo sem silenciar uma dada tensão, por exemplo. Não existem regras muito claras no nosso serviço para quando um menino entra intoxicado com maconha, por exemplo. E isso não é uma regra dura, porque a gente trabalha com o que é inusitado e com o que é dialogável lá dentro. Então, isso só é possível por causa da ambiência. E a ambiência só é possível porque a gente aposta na brincadeira, e aposta na reforma psiquiátrica, e aposta na luta antimanicomial. É por trabalhar nesse lugar que defende todas essas perspectivas, né? Reforma psiquiátrica brasileira, Lei 10.216, o processo de luta antimanicomial e de fechamento dos leitos em hospitais psiquiátricos, e que é totalmente contra formas de silenciamento à diferença, que eu posso pensar o brincar como eu penso, e que eu posso pensar o meu tema de mestrado como eu pretendo que ele se estabeleça, né, conforme ele vai caminhando, que é um mestrado que trabalha dentro do que é a cartografia das experiências de brincar de trabalhadores de CAPESIs, né? Então, eu fui notando que a nossa própria experiência com a nossa infância e com os nossos instrumentais brincantes, digamos assim, ele está em cena, embora não seja falado, quando a gente vai de encontro com uma criança, enquanto trabalhador. É por pensar essas coisas que eu resolvi escrever sobre essas coisas, e escrever sobre essas coisas, pensar sobre elas, me trouxe aqui hoje para conversar com vocês. Vamos lá. Para começar, eu pensei em uma frase, e a partir dessa frase desenvolvi um texto, e é um texto que eu quero ora comentar e ora ler para vocês. Eu costumo falar muito e costumo ter dificuldade em perceber quando alguém quer que eu pare. Então vocês não fiquem tímidos, podem falar, levantem a mão, enfim, façam uma cena. Vamos lá. Todo brincar, todo corpo disponível à brincadeira, no chão, no ar, na fantasia, é, ao meu ver, uma resistência
do espaço do hospital psiquiátrico que ocupa todos nós. O que eu estou chamando de hospital psiquiátrico? Acho melhor a gente ir nomeando. Para mim, o hospital psiquiátrico que pulsa em todos nós é a nossa necessidade de controle extremo, de enrijecimento, de não se deixar penetrar pelo que é novo, de achar que tudo tem um fim, um meio e que precisa ter uma discussão dura e teórica, e, enfim, que está pouco ligada à experiência daquele que brinca com a gente, mais ligada ao que a gente espera que ele faça, digamos assim. Então, enfim, espaço do enrijecimento, do controle, das práticas de silenciar crianças, cujo comportamento antissocial grita à nossa orelha. Aquele menino é indisciplinado, ele é respondão, ele é provocativo, mas eu me pergunto como é que ele brinca, né? Qual que é a brincadeira preferida dele? Como que ele pode ser livre quando ele brinca, sem que o nosso olhar o silencie? Como é que ele pode brincar corretamente, se é que existe brincadeira correta, né? Enfim, acho que a gente tem uma questão dada na nossa sociedade que é a tal da medicalização, né? E isso é um diálogo que está em curso quando a gente pensa na brincadeira, né? Criança muito medicada não brinca. Tampouco corre, enfim, não se expressa, não diz muito. E tenho visto que no CAPES, quanto mais silenciado está aquele moleque, menos possibilidade de elaborar aquilo que aconteceu com ele tem. E aí tem um grande risco, né? Nós vivemos tempos de patologizar tudo que é comportamento, a ideia é meio estranha. E isso é algo que, quando eu era criança aqui em Limeira, aparecia de um outro jeito, o tal do silenciamento, né, de coisas estranhas. Mas não era pela via da medicação. Quando eu morava aqui, todo mundo aqui deve ter tido o seu homem do saco, né? Tipo, a mãe fala que a chupeta foi embora com o homem do saco, que se não for disciplinado vai embora com o homem do saco também. Mas pra gente que é limeirense, que mora bem pertinho do Saião, agora eu sei o que é o Saião, né? O hospital psiquiátrico, mas quando eu era criança eu não sabia. Mas o que diziam pra mim lá, brincando na rua, é que se eu fizesse uma coisa errada, eu ia era pro Saião. E eu não sei os limeirenses aqui, mas isso pra mim cresceu como um fantasma, porque eu não sabia o que era esse negócio de Saião. E fui saber só na graduação que era o hospital psiquiátrico, e aí soube que estava sendo chamada de louca sem saber, né? Enfim, acho que é um risco. Então, a gente silencia com medicação, silencia com não, silencia com saião. Riscos, sempre os riscos, né? Tem uma questão, né? Pra gente pensar com essa questão do controle do assédio. E acho que ela é distante do que é pensar o brincar como saída terapêutica e como estratégia elaborativa, digamos assim, né? Como psicóloga eu tenho pensado muito nisso, porque, enfim, sou convocada a atender em psicoterapia, se marcam lá na minha agenda, eu também me formei, sou habilitada a fazer isso, né, Jéssica? Já atende clínica. Então, tenho pensado muito no brincar dessa perspectiva, né? E como uma possibilidade de devolver aquele sujeito à sua própria imagem, né? Um brincar que é recurso para elaboração, para ressignificação, para uma realidade muito adoecida, que é a realidade das crianças na periferia, as crianças vítimas de abuso sexual, enfim, toda essa celeuma que a gente convive diariamente quando trabalha com criancinhas violentadas, né? Um brincar que é também passagem, que é elemento para o desenvolvimento saudável, para uma infância que não é muito típica, né? Que é sempre uma infância meio contrariada. Tem alguns autores na psicologia, eu vou tentar não ficar citando os nomes das pessoas, gente, porque eu tenho muita facilidade de fazer isso também, sou meio bibliográfica. E tem uma da galera que vai pensar ser saudável como ter possibilidade de contrariar uma vida que está adoecida, que está enrijecida. E, enfim, o brincar acho que vem nesse lugar lugar da resistência, digamos assim, né? E pensando nisso, mais como psicóloga, nesse momento da fala, que é pensar no brincar como elaboração, eu tenho lido um cara que chama Luiz Cláudio Figueiredo, que quem é lá da Uniararas lê no primeiro ano, matriz do pensamento psicológico, que não é meu livro preferido dele, tem outros que eu gosto mais, e um especificamente, você viu? Tem especificamente é um artigo que chama Metapsicologia do Cuidado. E nesse artigo ele vai falando muito sobre o cuidado, e não especificamente sobre o brincar, mas acho que se aplica muito bem a um certo jeito de pensar a postura daquele que brinca, né? Brinca sem ocupar uma cena. E o Figueiredo, ele vai falar lá sobre a postura do terapeuta, né? Que é a postura de alguém que está num espaço para suportar, é uma presença implicada.
Uma presença implicada em acolher, em reconhecer e interpelar a criança. Brincar com vistas às saídas com vistas à saída, ao adoecimento, com possibilidade de intervenção, com cuidado para não invadir aquele que já teve seu corpo tão invadido. Presença que é uma presença reservada, que está se retirando, que toma cuidado para que não ocupe o que é a vida daquela pessoa, sem que ela mesma possa ser pessoa também. É esperar o tempo dele, é atentar-se às intromissões excessivas, né? Acho que tem uma questão aqui que é de esperar o tempo, né? Mas também tomando cuidado com os nossos próprios preconceitos. E aí, eu vou falar disso, mas eu tenho certeza que pra gente é difícil se colocar em reserva desse tanto, né? Se colocar para longe desses nossos estereótipos. Então, é também estar com a criança e com o adolescente no seu momento mais perigoso, né? E nas nossas frases perigosas, frases que são de acreditar que aquele menino é de fato um capeta, que aquela menina é biscate, e se atentando com o que é aquele comportamento e que denuncia um mau funcionamento de um contexto maior, de um contexto de uma sociedade que é maior e que é adoecida, né? Por um certo jeito de pensar a clínica, que é um jeito dado à psicanálise, né? A gente vai acreditando que um comportamento e uma dinâmica adoecida, ela fala sobre uma intergeracionalidade adoecida. E o quanto as gerações vão passando vivências não elaboradas às gerações futuras. E aí, o que é que eu estou dizendo aqui? Vou dar um exemplo prático. É quase como se aquela tia que cuida daquele garotinho encarnasse o funcionamento do primo que morreu assassinado pela polícia 10 anos antes. E que, sei lá, a ponta da orelha lembra aquela pessoa e aí já era. Porque um pouco do que é o afeto dela com aquela pessoa vai passando, né? Vai passando. E aí acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque as famílias, elas são sempre, como são as nossas, complexas e transitantes, digamos assim. Os afetos vão passando. E a gente, com as nossas verdades, porque a gente é bom de botar a verdade em relatório também, né? A gente vai dizendo que é verdade e aí espalha aquilo tudo e de fato vira, né? Porque uma coisa se torna muito verdade quando a gente acredita muito nela. Então acho que tem uma preocupação com relação ao que é a clínica e o que é o brincar, que são as verdades. E outra, que é a de enxergar a dureza do sintoma, mas só ele, e não um contexto. Do mesmo jeito que é um risco enxergar só o diagnóstico, mas não um enredo de adoecimento. O que eu estou falando? Por exemplo, o TDAH. TDAH, a gente está quase pegando o ar, né? Eu já estou convencida de que tenho. Já falei lá no CAPS que a Ritalina me espera. Pena que não tem no SUS, tem que comprar para os adultos. Lá em Campinas, nem pelo Ministério Público, se você tiver mais de 18 anos, você não tem acesso, o adulto não tem TDAH, mas, enfim, se você for lá acreditar nos signos, nos sinais e nos sintomas, adulto também tem. Mas, enfim, tirando a minha parte piadista, o tal do TDAH, se a gente acreditar só no transtorno, no déficit, na atenção da hiperatividade, a gente está ferrado. Porque, gente, ninguém acredita na professora, ninguém acredita na CLT, ninguém acredita no contexto. Tem uma coisinha que o Winnicott chama aqui, que mais pra frente está melhor retratado, que é: ninguém acredita que haja um ambiente suficientemente bom, ninguém acredita em proteção, ninguém acredita em espaço continente, enfim, ninguém acredita que aquela criança denuncia, né? Não é que ela é a criança que é o... Como é que a gente chama? Quando a gente comete a violência? Não é que ela seja a protagonista da cena, ela é tão vítima quanto, né? E aí, enfim, como é que a gente vai olhar aquela pessoa como vítima se a gente acredita que ele é o grande causador da bagunça da sala de aula toda, porque, pobre coitado, não consegue ficar calado com seus outros 40 amigos gritando na sua orelha, enfim. Assim como o coitado da professora que tem que manejar tudo isso, né? Tô aqui numa mesa de pedagogas, falar bem delas. Vamos lá. Então tem essa coisa aí, né? Eu tô falando dos riscos. Voltando um pouco a falar sobre as tentativas de imprimir a brincadeira, a nossa própria brincadeira, né? Os nossos próprios enrijecimentos, os nossos endurecimentos. Eu fico me perguntando para mim que é uma criança, mas eu tenho muita vontade de perguntar para os meus meninos lá do CAPS o que é um adulto, porque eu tenho certeza que eles vão responder que é a coisa mais chata do mundo.
E eu acredito muito que a gente é muito chato, por isso que eu fico sempre pensando em como é que a gente brinca, porque os adultos têm sempre brincar de uma maneira chata, né? Eu imagino como seria para um coral de adultos vir aqui cantar e... Nossa, seria muito chato, acho que a gente não queria ficar vendo a gente mesmo, né? Melhor ficar vendo criança, do mesmo jeito que é melhor ficar vendo criança brincar do que brincar por elas, né? Elas ensinam. Eu acho que é um risco quando a gente não as observa fazendo e não tenta aprender com elas. E a gente que é adulto, autoridade, né? Psicóloga, especialista, pedagoga, professora, a gente tende sempre a achar que o saber está do lado de cá, não do lado de lá. Esse é um problema, né? Um problema quando a gente tenta imprimir aquele ser humaninho o nosso próprio desejo de brincar e, obviamente, voltando ao hospital psiquiátrico, o nosso próprio desejo de transformá-la naquilo que eu imagino que ela deva ser um dia. Porque eu acredito muito que ela não tem a capacidade de imaginar que ela possa ser um dia, né? Um erro, um equívoco. Ela tá para fantasiar e para sonhar, né? Tanto quanto a gente um dia teve, talvez tenha se esquecido. Às vezes a gente comete o erro de tornar uma brincadeira que é dura, que é pragmática, que é fruto daquilo que a gente suporta, mas que não faz sentido nenhum para a criança, né? É uma brincadeira que antes mesmo de terminar já recebe uma chamada. Aqui também, eu não sei vocês pedagogas, mas as minhas amigas pedagogas ficam bravas comigo, porque elas ficam me dizendo que a brincadeira tem sim uma função que é pedagógica. Eu concordo. Calma. É a nossa defesa. Calma. Desculpa vocês, gente. Não quero botar vocês no campo das pedagogas que brigam comigo. Mas as pessoas lá... Sim, muita gente tá mesmo. Gente, é coisa. Não, eu sou santa. Eu acho melhor a gente não brigar antes. Não, mas eu sou São Paulina, que eu sou muito paga os corintianos. Terrível. Mas vamos falar do Rogério Ceni, por favor, gente. Começa a chorar. Mas, enfim. É porque quando eu falo essas coisas aqui para as pessoas, elas ficam bravas comigo. Que é porque lá no CAPES a gente gosta muito de dizer que a criança tem que se responsabilizar, sabe? A gente fica falando isso. E aí a gente quer que ela se responsabilize pela bagunça que ela vai fazer antes mesmo dela ter feito. Então eu fico pensando como é que é isso, da pessoa ter que limpar a parede que ela nem sujou ainda, mas o adulto já chega dizendo, você viu que o fulano vai fazer? Mas, cara, não fez ainda, pode ser profético, né? Está usando profecia. Ensino. É muito difícil para os adultos, né, se segurarem, porque a gente também já foi criança, e já passando 15 anos falaram na nossa orelha que a gente tinha que limpar, tinha que fazer, que a gente tinha que ser lá decente ou viável, como diz uma referência minha, né? Tem uma outra situação que é difícil na brincadeira da criança, que é de suportar, isso eu me atentei há bem pouco tempo, que é suportar uma brincadeira que é promotora de assédio, violência e opressão, né? Então, por exemplo, tem um monte de brincadeira racista que as crianças fazem, né? E aí como é que a gente faz? Fala que fulano não é pra fazer, isso aí é racismo. Aí vai continuar fazendo, só que ele não vai fazer na sua frente. E aí tá ótimo, né? Não vai fazer mais na minha frente, não vejo mais, não tenho responsabilidade por aquilo que eu não vejo. Engano. Ele vai continuar fazendo, você sabe, não refletiu com ele, não fez intervenção, passou, ele vai fazer com outras pessoas. Enfim, às vezes passa, né, gente? Mas às vezes a gente tem capacidade de refletir sobre aquilo. Por exemplo, conto aqui uma cena viva lá do CAPS. Vocês sabem o que é sarrada? Sabem? As pessoas que trabalham com crianças sabem o que é sarrada. Tá, então, eu não vou dar exemplo prático. Vamos lá para sarradas. Tem um menininho lá no CAPS que é extremamente machista, né? Acho que ele tá denunciando umas coisas, a gente tem que lá tentar tratar com a família dele. E esse menino participa de um grupo. O grupo dele, eles nomearam de lendários. Vocês imaginam o que é lendários. É espetacular, foi hoje, inclusive. Esse danadinho tava lá. E esse garoto, ele curte umas sarradas, né? Aliás, todos os garotos. Todos os garotos desse grupo. Só que quem faz essa oficina, os lendários, são duas mulheres. E aí, duas mulheres bem feministas, assim. Esses dias elas falaram que ia dar sarrada também e ele proibiu. Não vai dar sarrada, mulher não dá sarrada. Diz, que isso? Sarrada é coisa de homem que olha funk. Sarrada é meio que simular uma relação sexual no ar. É um exercício para os educadores físicos estudar, inclusive. E aí o que as meninas falaram para ele é que elas davam as sarradas aonde elas quiserem, porque o corpo era delas, a regra é dela, o desejo é delas, e elas fazem o que querem com eles, e eles ficaram quietos.
E agora tá rolando até festival de sarrada lá. Mas esse menino parou de fazer isso, né? Mas enfim, dão todas as suas sarradas, mas esse é um jeito de dizer o quanto brincar pode ser também instrumento de intervenção e de promotor de mudança, né? Um exemplo interessante. Porque falo esse exemplo para dizer que o brincar é sempre um exercício provocativo. É um exercício que bagunça o adulto rígido, né? E aí, obviamente, como exercício rígido que bagunça o adulto e tal, ele precisa contar com alguns elementos que são do ambiente. E aqui eu trago bem a minha visão winnicottiana. Eu tô falando Winnicott aqui, eu não falei quem é, né? Donald Winnicott é um psicanalista inglês. Tá vendo? Não sei pra quem que eu tô falando, então tem que ficar contextualizando, né? Tem poucos? Ah. Eu deixo e-mail, depois a gente conversa. Poxa, vamos pensar melhor da próxima vez. Vou voltar aqui para não me perder. Pensando sobre os elementos que são do ambiente, tem uma fala da CPFL Cultura, que é bem fácil de acessar, e tem um cara, o André Martins, que ele pensa uma relação sobre o Winnicott e Spinoza. Spinoza é um filósofo lá, já morreu, escreveu a Ética, fala umas coisas legais. E conforme ele estuda esse povo aí, ele vai falando sobre o brincar como transformação, a experiência humana, bababá, e fala muito sobre um conceito winnicottiano, que é o conceito de ambiente suficientemente bom, que é um ambiente continente. Por que ele fala isso? Porque ele fala sobre preparar-se para sustentar um campo que é o campo da ilusão para a infância. E aí aqui eu acho que conversa muito com o nosso cotidiano, com quem trabalha com criança, especificamente com criança que ocupa um lugar que é sempre o lugar de subalterno. Porque as crianças talvez tenham só no brincar a possibilidade de acreditar que a realidade pode ser diferente. E que aquela vida precarizada pode sim tomar um tom diferente do que é a criança que é sempre zoada porque ela é negra, a criança que é sempre zoada porque a mãe é prostituta, a criança que é sempre zoada porque recebe Bolsa Família e tudo mais. E eu acho que aqui talvez seja para mim a coisa mais linda que eu já tenha lido enquanto psicóloga, que é a possibilidade de que o brincar dá à criança a experimentação de uma ilusão que ainda não aconteceu. Enfim, um outro cara que a gente costuma estudar na psicologia, que é o Freud, ele fala muito que o brincar, ele tá para o que é o devaneio, é o sonho e é a fantasia. E, enfim, eu acho que isso é um tema que conversa com o cotidiano de trabalho de cada pessoa, mas conversa comigo especificamente no que é ser trabalhador da saúde mental. Porque se a gente silencia o brincar, silencia a fantasia. Se silencia a fantasia, como é que a gente faz para trabalhar com a loucura dentro da saúde mental? Porque também para a psicanálise, enfim, acho que para os pós-freudianos, o delírio, ele é um sintoma lá para a psiquiatria, mas para a psicanálise ele é uma experiência de remendo para uma realidade que endureceu a ponto de não conseguir ser falada, elaborada. Então ela é fantasiada, né? Pessoa delira que é Jesus Cristo, tem um menino lá no CAPS que diz que para mim que é o Timmy Turner, e desenho animado e tal. Então como é que eu vou silenciar o delírio, como é que eu vou silenciar o sonho, como é que eu vou silenciar a fantasia, né? E aí entra uma outra coisa que eu acho bem boa de pensar, mas enfim, eu não sou analista institucional, embora um dia eu gostaria de ser, mas que é a nossa capacidade de brincar no nosso trabalho. E se a gente não tem capacidade de brincar enquanto trabalhador, vai dizendo o quanto a gente é adoecido. Se a gente não tem capacidade de pensar um programa de contraturno escolar que brinca, não sei muito bem se a gente está cumprindo função. Porque quando a nossa própria organização interna passa a ser mais importante do que o nosso objeto de trabalho, eu acho que a gente tem um problema institucional. E acho que aí a gente tem a gente sai do nosso rumo, sabe? A gente está começando a se alinhar por uma outra coisa que não é o motivo pelo qual a gente existe enquanto política pública. E acho que é um problemão quando a gente faz isso, né? Principalmente quando a gente começa a existir para ter manchete no jornal, quando a gente começa a existir para fazer bonito pro prefeito, pra minha chefe, essas coisas aí. Acho que é um pouco um problema, né? Tem uma outra questão que aparece com brincar e que eu também tenho visto, mas a noção de infância e adolescência, ela é uma invenção contemporânea. E aí tem um outro cara lá, o Felipe Arries, que vai pensar sobre isso, mas me chama muita atenção quando ele fala sobre essas invenções e tal,
que é o diálogo com brincar como o resto da vida cotidiana do adulto. E aí, se antigamente lá a criancinha brincava de ser artesão, de ser, como diria lá a professora Naomi Araras, de ser homúnculo, né, homem pequenininho, ele vai brincando também de ser um pouquinho de gente grande pequenininha. E aí, com o que ele vai brincar? Todo mundo aqui tem lá seus tablets, celulares, notebooks. A criança também vai querer. Vai ficar brincando de Minecraft. Vocês sabem o que é Minecraft? Sim. Tem lá um tal de jogo de montar blocos do Minecraft. E aí o que eu fico me perguntando é como é que a gente cobra da criança que ela seja menos antenada em informática. Porque as crianças de hoje em dia, a gente fica com tudo no celular, viu? Mas os adultos não. Os adultos estão longe do celular. Vocês são muito educados, porque olha, já fui em lugar aí que o povo fica tudo assim. Lá no WhatsApp a gente podia criar um grupo, um evento que chamava Fórum de Direitos Humanos Brincar. Um grupo no WhatsApp, conversamos. Ia ser muito lindo. Mas a gente pode, as crianças não, né? Porque a gente pode, as crianças não, várias coisas. Tem, acho que é isso que eu queria falar um pouco aqui. E tem uma outra coisa que é o tal do funk ostentação. Funk, essa praga, né? O povo não gosta, fala de sexualidade, meu Deus. Mas eles gostam, né? Se eles gostam, a gente escuta, porque isso também vai falando um pouco sobre o que é o enredo deles, o cotidiano deles, e que é também o nosso, porque a gente está tudo na mesma sociedade, né? Não tem lá eles, né? Eles que ficam lá para lá do SECAP, né? Aqui, ou para lá da Unicamp, as avenidas de Limeira, a gente tá? Limeira tem esse negócio que chama anel viário, que contorna tudo e tudo. As periferias estão sempre para lá, né? Nunca estão para cá. Acho que aqui no centro tem ali, né? A rua lá, Capitão Bernardes, ali talvez seja um espaço mais subalterno da cidade, mas o resto é tudo para lá da anel viário. E aí tem o tal do funk ostentação, e eu fico me perguntando por que isso é diferente daquilo, né? Se no funk o cara tem Camaro, o cara tem iPhone 6 e tem muita droga, né? E às vezes a droga também vem com uma capacidade de remendar e de tornar uma vida que é tão difícil, contrariada, um pouquinho mais fácil, né? E aí eu fico me perguntando como é que a gente pode exigir das crianças distanciamento da droga, do funk ostentação, do WhatsApp, se isso tudo é o que sinaliza em ato o que é a vida dela. Não acho que a gente tem o direito de fazer isso, mas vejo muitos colegas da psicologia tentando. Uma outra coisa que me chama atenção, né, tem a ver com a tal das comunidades terapêuticas, né? Qual é a possibilidade de pensar a sua própria existência, né, talvez mais dura, mais enrijecida, que é a adolescência que pode estar internada, sem que a gente consiga adentrar, fiscalizar esses lugares, né? Impedir que eles funcionem de uma maneira tão contrária às políticas públicas. Enfim, como é que a gente pode cobrar abstinência desses meninos? E eu tenho certeza que tem muito adolescente internado por aí, porque nós mesmos no CAP tivemos um menino que foi internado em Cosmópolis. Se a gente não consegue conhecer, né? E a gente quer abstinência, a gente não conhece inclusive qual é a situação de trabalho do trabalhador desses lugares, né? E aí não dá muito para exigir nem da professora, nem do psicólogo, nem do enfermeiro, nem de ninguém, se a gente não sabe qual é o processo de trabalho, a situação de opressão e assédio que ele recebe. E aí a gente costuma sempre reproduzir com quem é o lado mais fraco da cordinha a relação de violência a qual a gente é submetido. E aí é lógico que o enfermeiro vai querer a abstinência do menino. Ninguém está muito preocupado com o quanto ele usa ou deixa de usar enquanto substância no fim do trabalho para suportar aquela realidade, né? Acho que a gente precisa cuidar do trabalhador para que os trabalhadores cuidem bem das pessoas com quem eles se relacionam enquanto profissionais. Para finalizar, eu acho que tem algumas questões que eu preciso dizer, que são teóricas, e de novo, tal do Winnicott. E aí acho que eu prefiro ler essa parte, porque eu não vou lembrar de cabeça. O Winnicott traz boas contribuições quando ele pensa o encontro do adulto e da criança durante a brincadeira. A gente brinca porque é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. É somente sendo criativo que o indivíduo descobre o que é o seu eu, o seu self. Trata-se, portanto, de duas pessoas que brincam, e se a criança não brinca, temos uma tarefa de estar com ela para que ela chegue um dia a fazê-lo.
Eu não sei se essa frase faz muito sentido para quem não brinca com crianças. Não sei se essa frase faz muito sentido para quem não está em serviços de saúde mental que trabalham com crianças que estão muito adoecidas, porque no CAPS é muito comum que a gente receba crianças que, se você colocar ela ali no cantinho da parede, ela vai ficar o dia inteiro. Não fazem relação. O autismo é difícil de alcançar, né? Mas a gente está lá e tem conseguido bons resultados, a ponto de que hoje em dia eu me arrisco a dizer que uma criança às vezes não é autista, mas está. E que a gente tem possibilidade de trabalhar com ela a interação, estímulo, enfim, com ela e com a mãe, né? Acho que a mãe do autista é, antes de tudo, um sujeito, mulher, pessoa, cidadã, e a gente corre grande risco de se relacionar com ela como se o diagnóstico fosse dela. Enfim, pensando nessas pessoas, nessas situações que eu escrevi essa frase, para dizer sobre esse espaço que é de interação, né? Então, se a criança não brinca, temos como tarefa estar com ela para que chegue um dia a fazê-lo. E se o adulto não brinca, a gente tem a tarefa de também estar com ele para que um dia ele chegue a fazê-lo. Para o Figueiredo, nossa tarefa é de trazer aquele sujeitinho sua imagem, dar a ele sustentação, proporcionar experiências de transformação. Enfim, aí volto de novo a falar sobre aquele bendito do risco, né, que é quando o trabalhador do CRAS, do CRES, do CAPES, da escola, não conseguem brincar ou ter um encontro brincante, digamos assim, né? E aí a gente corre o risco de novo de ser rígido bastante, é só enxergar médico, remédio, internação, essas coisas, né? Não deixar que o afeto e a inquietação chegue a nós a ponto de que a gente possa se interrogar, né? E poder olhar aquele comportamento mais estranho como um comportamento que denuncia um contexto desfavorável ao desenvolvimento daquele sujeitinho. Enfim, comportamento que também denuncia uma sociedade que está muito doente, né? Ontem eu fiquei escrevendo essas coisas e vendo lá no UOL sobre a aprovação das novas regras, né, com relação aos nossos processos de trabalho, enfim. Acho que a gente tem cicatrizes que nem cicatrizaram ainda e tem feridas que já abriram, estão sangrando e a mim faltava 25 anos para me aposentar, mas imagina as crianças que estavam aqui agora, né? A gente precisa olhar para elas, porque elas vão ter condições de se defender. Para o Winnicott, voltando, né? Por que brincar? Porque o brincar facilita o crescimento, portanto facilita a saúde, facilita as nossas relações grupais e, enfim, porque é também um grande instrumento para a psicoterapia, mas não só, né? Foi um grande instrumento para que a gente chegasse a ser aqui adulto, íntegro, capacidade de estar todo mundo vestido, alguns com suas contas pagas, e, enfim, a gente seja saudável, né? A brincadeira é um reconhecimento de uma forma básica de viver que pode ser a mais estranha possível, mas é sim um instrumento que diz sobre formas estranhas e, enfim, formas autênticas de viver. É um investimento como saída para a experiência, como aquilo que se deve experienciar, uma experiência que se deve encarnar. O brincar é uma experiência que transcende vida, né? E aí nessa experiência, que para mim é sempre tão preciosa, o adulto jamais será um protagonista, né? Pensando lá naquilo que falou o Figueiredo lá atrás, o adulto é alguém que ocupa a cena, mas que já entra para sair, né? Entra desocupando. Ele tá para estar com a criança, mas não para controlar a criança que ali tá, embora a gente faça isso, e que às vezes é preciso sim um pouquinho de controle, porque senão a gente vira seres de ordem, né, Jéssica? Né? A gente aprende lá no mal-estar. O brincar e o Winnicott está para a oposição do que é a destruição. Ele está para a prática da construção. E tem um exemplo que o Winnicott dá no dos textos dele, que é da criança que constrói blocos. E é muito interessante olhar isso. Eu não sou alguém que acredita em muitas verdades, assim, e os autores como muitas verdades, menos ainda. Mas isso que ele fala, esses dias eu estava lá no CAPS. Isso é verdade? Eu estava lá no CAPS e uma menina muito grave que a gente tem lá, uma paciente nossa que passou 1 ano e meio internada no hospital psiquiátrico, pela primeira vez montou blocos. Fiquei muito feliz. Nunca tinha visto isso.
só tinham visto ela quebrando todos os vidros do CAPS, a nossa cara, essas coisas aí. Desmontou o bloco, gente. Acho que tem uma coisa com a construção que é importante, né? Apostamos no brincar porque apostar no brincar é apostar numa precariedade, né? A criança é sempre um serzinho precário. Vai pegando restos dos adultos que a contornam, restos do ambiente. A gente tem visto que ela pega resto, inclusive, de política pública. Então, vou pensar o CAPS. No Brasil, a gente tem mais de 2.000 centros de atenção psicossocial adultos. No campo da infância, a gente tem 200. E acho que os CAPs, eles têm uma importante tarefa, que é a de trabalhar com uma rede que é intersetorial, né? Dentro do que é o CAPs dos adultos, ele está lá no desenho do Ministério como o meio de um mapa. O CAPs é o equipamento que constrói rede. No campo da infância também. E aí, qual é a questão? Você tem poucos CAPs e se ele é quem tenta formular a rede junto com outros parceiros, você tem as crianças tudo num equipamento só. E é muito difícil trabalhar com criança, é difícil sozinha. Do mesmo jeito que é muito difícil ter só uma professora que conversa com a criança, ou só a mãe, as crianças tudo sem pai. O Brasil, ele conseguiu instituir o Bolsa Família, por exemplo, mas a gente não consegue fazer com que os homens se responsabilizem e paguem pensão. Uma questão, né? A solidão e na educação. Enfim, é verdade, agora eu vou falar. A precariedade da própria magia que se origina na intimidade, num relacionamento que está sendo descoberto como digno de confiança. Eu gosto muito de dividir as palavras, e a palavra confiança é uma boa delas. Confiança, né? A criança confia em nós para brincar. Deposita uma espécie de pagamento que às vezes é o desenvolvimento dela. Confiados estamos nessa tarefa de brincar, experimentar, criar com eles. Estar juntos, mesmo que ele queira que a gente esteja junto para ouvir esses funks. E aí eu trago uns funks aqui pra gente poder pensar. É difícil estar junto com alguém que quer que a gente escute uma música que diz que a novinha é terrorista, que ela é especialista, que ela faz e acontece no baile funk com as amigas. Mas tem uns outros que também são difíceis, mas dizem um pouco sobre o que é a realidade psíquica desses meninos, né? Realidade que é psíquica, mas também que é social, é histórica, é política. Por exemplo, tem um funk, que eu gosto muito desse, que ele fala assim, quer ver? 5 mentes bem pensantes. Vocês já ouviram? Nossa, não, gente, eu vou trazer áudio da próxima vez. 5 mentes bem pensantes, bem carentes, que não tinham nada, mas que agora são só risadas, são só no green, provavelmente são só na maconha. E aí esse funk, ele é cheio de carrões, assim, é daquele menino que era novinho, construiu a casa pros pais, não sei o quê. Minha vida é escutar funk naquele CAPS, vocês podem ver. São sujeitos que confiam em nós a possibilidade e a dignidade de brincarem, brincam também com a criança que um dia nós fomos. E aí agora uma provocação, né? Crianças que brincam com as crianças que nós mesmos fomos para nós mesmos, né? Um brincar que certamente pede a nós uma reflexão sobre nossas próprias brincadeiras infanto-juvenis, nossa condição como trabalhadores, condição como agentes que defendem direitos humanos como um mantra. Agentes que defendem direitos humanos como um mantra, que cada um de nós pode transmitir em seu campo de atuação profissional, de estagiários, de alunos da graduação, e que estão inquietos com os rumos que a garantia dos direitos humanos tem tomado na nossa sociedade. Nossa condição como sujeitos socialmente construídos e convocados na tarefa de defender aqueles que estão na condição de exclusão, apartados de cotidianos alegres, impedidos de viver sua condição de cidadãos que visam, quem sabe um dia, experimentarem algum poder econômico que não seja na tentativa de resistir, sendo então dono da boca, chefe do tráfico, montador de polícia, enfim, aquele moleque que está com um palhaço enorme, tatuado na perna, vai ser raspado pela polícia quando for preso, né? Enfim, gente, queria falar isso aqui hoje, agradeço, vamos continuar, né?